para gritar em alta voz se não tiver necessidade. Então essa é a noite que você tem a oportunidade de gritar, clamar ao Senhor. Clama a Deus, pois Ele vai ouvir o pedido da sua alma. E essa mulher não vai ser diferente. Ela vai começar a gritar. O que eu quero frisar aqui é o grito dela, o pedido dela. Ela vai gritar: Jesus, tenha misericórdia. E clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia. O interessante é que esta palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras, miseris, que quer dizer compaixão. Miseris quer dizer ter compaixão. Quando ela começa a gritar misericórdia, ela está dizendo: tenha compaixão de mim. Compaixão nada mais é do que um ato de se compadecer, se colocar num lugar que não é seu. Quando ela gritou misericórdia, ela disse: Jesus, se tu tivesse no meu lugar, o que é que você faria? Qual seria a sua atitude diante dessa situação? Então a palavra miseris quer dizer ter compaixão. A segunda palavra é córdia. Córdia é a palavra coração. Quando ela disse: tenha compaixão, não só a compaixão, mas tem que ser do coração. Você precisa entender que o grito desta mulher é um grito expressivo de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O interessante é que Jesus não disse palavra alguma. Está escrito, quando no versículo 26 ele diz: não lhe respondeu palavra. Jesus não disse absolutamente nada. O clamor dela foi um clamor bonito. Observa que ela fala: Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi não era usada de qualquer maneira ou de quem não tivesse conhecimento, porque a expressão filho de Davi está fazendo referência que o Cristo, que o Messias iria sair da casa de Davi, da linhagem de Davi. Quando ela diz filho de Davi, ela está identificando o Cristo, o Salvador, aquele que haveria de vir para remir Israel. Então ela vai dizer: filho de Davi, tenha misericórdia. É um clamor que ela faz. Eu acredito que esta mulher, ela ensaiou, porque no momento que ela encontrou Jesus, ela colocou para fora, foi um desabafo. Ela desabafou: tenha misericórdia. Mas Jesus não disse palavra alguma. Jesus não disse nada. Houve um silêncio. Pelo contrário, quem começou a falar foi os discípulos, dizendo: Jesus, despede essa mulher, manda essa mulher embora. Ela vem gritando aí. No meu sentido aqui de interpretação, ela está gritando como uma louca, ela está chamando a atenção. Mas essa mulher continuava a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O primeiro aprendizado que eu tenho aqui: ela vai saber clamar, ela vai saber gritar, ela vai saber especificar o que ela quer, porque ela diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. A minha filha está miseravelmente endemoniada. É como se ela dissesse: Senhor, só eu sei o que eu estou passando lá em casa, só eu sei o que eu estou enfrentando. São noites e noites sem dormir, a vizinhança comentando, meu nome virou assunto, notícia, a minha família está sendo motivo de alvo, de fofoca, de calúnias, tanta coisa que estão falando por mim.
Só o Senhor pode me socorrer. Ela vai saber clamar. Agora vem a segunda etapa que essa mulher vai ter que vencer, que é a etapa do silêncio. Jesus não disse palavras alguma. Jesus não disse nada, absolutamente nada. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem momentos que nós vamos ter que romper o silêncio. Tem momentos que nós vamos ter que romper o silêncio. O silêncio dói, o silêncio machuca. Eu não sei o que é mais doloroso, quando Deus se cala ou quando Deus abre a boca para poder nos corrigir. Você lembra? A história diz que Israel ficou por cerca de 400 anos, 4 séculos, que Deus não falava pela boca de um profeta. 400 anos, Deus decidiu se calar. Há um silêncio agora. O período agora é um período escuro, um período que não se ouve mais a voz de Deus pela boca de um profeta. Mas o silêncio vai ser quebrado, porque a profecia do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz que vós que clama no deserto, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí no capítulo 3 de São Mateus vai se quebrar o período de 400 anos que Deus não fala pela boca de um profeta. E aparece quem? João Batista, lá nas margens do Rio Jordão. Vai quebrar o silêncio de 400 anos. Mas qual que era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista era: convertei-vos, convertei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Raça de víbora, o machado já está posto sobre a raiz. A mensagem agora é de correção. Depois de um silêncio, Deus quebra o silêncio para corrigir. Então eu fiquei me perguntando, o que é mais doloroso? Se é o silêncio ou se é a correção de Deus? Se é o silêncio ou se é a correção de Deus? Irmão, deixa eu entender algo aqui com vocês. Se Deus está em silêncio, Ele está fazendo. Se Deus está falando, Ele está fazendo. Se é no silêncio, Deus faz. Se é falando, Deus faz. Não importa o período que você está vivendo, Deus está fazendo, Deus está realizando. Ele não para. Se o período agora é do silêncio, vence o silêncio com Ele. Mas como pregador, Mateus capítulo 6, versículo 6: e tu, quando orares, entra nos teus aposentos, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto, ora o teu pai que está em oculto, ora o teu pai que está em secreto, porque mesmo estando em secreto, mesmo sem Ele se manifestar, Ele te ouve, Ele te vê. O silêncio não invalida o propósito de Deus. O silêncio não invalida o propósito de Deus. Vou repetir para você entender: o silêncio não invalida o propósito de Deus. O silêncio não vai invalidar. O silêncio não vai invalidar o propósito de Deus. Então, o segundo aspecto dessa mensagem é vencer o silêncio. Jesus não disse palavra alguma para essa mulher. Jesus não disse palavra alguma para essa mulher. Jesus conhecia ela. Jesus sabia quem ela era. Jesus vai tentar extrair o máximo dela. Jesus vai tentar tirar o máximo dela. Então o silêncio de Jesus tinha um propósito. O silêncio de Jesus tinha um propósito. Primeiro, era uma mulher cirofenícia, era uma mulher cananeia, era uma mulher que tinha um passado. O povo dela tinha um passado lá atrás. Se os irmãos observarem, iam de convir comigo, foi feito um pacto, foi feita uma aliança. Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 1, Davi fez uma aliança com o rei Irão. Irão foi feito uma aliança com esse rei para que viesse mão de obra
obra especializada, matéria-prima, para poder construir o templo, que ora Salomão teria o privilégio de inaugurar, de construir esse templo. Se os irmãos observarem de convir comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, Salomão dá continuidade ao pacto que foi feito com esse rei. Esse rei é um rei estrangeiro. Quem era Irão na história? Irão é o pai de Jezabel. Jezabel se casou com quem? Se casou com Acabe. E o que é que aconteceu dentro de Israel? Um dos piores períodos caótico, ético, moral, espiritual, um declínio muito grande. Através dessa aliança, através desse casamento, muitos prejuízos foram feitos para o povo de Israel. Então o Senhor sabia qual era a origem dessa mulher, o Senhor sabia qual era a origem desse povo. Foi por isso que Jesus não abriu a boca e não disse absolutamente nada para ela. Ele ficou calado, calado estava e calado ficou. E quando Jesus decide abrir a boca, no versículo 24 vai dizer: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. E quando ela ouviu essa palavra, a palavra foi dura para o coração dela, mas o que é que ela fez? Versículo de número 25: então chegou ela, adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui já começa um desenrolar do Senhor. Aqui já começa Deus desvendar um mistério aqui. Qual, pregador? Ela começa pedindo pela filha dela que estava endemoniada. Ela começa clamando e dizendo: Senhor, socorre a minha filha. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas depois do desenrolar, depois do tratamento de Deus, que tratamento, pregador? O silêncio de Deus. Deus tratou ela no silêncio. E quando Deus abriu a boca, Deus diz: eu não vou de forma alguma fazer nada agora, porque eu fui enviado senão para os filhos de Israel. Então ela começou a entender que o tratamento não era só com a filha dela, o tratamento também era com ela. Eu vou ser boca de Deus para poder profetizar sobre a tua vida aí. Talvez você está buscando para que Deus faça isso ou aquilo outro, para que o Senhor liberte lá, cure, salve, mas o alvo principal de Jesus nessa noite é você. Não é apenas a sua família, não é apenas o seu filho, não é apenas eu vou ser boca de Deus para você aqui. Talvez você busca tanto pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, e você está se perdendo e você não está percebendo. É o avassel adorreu avassai. Que manoca avassai jo evasplaivo evasplove de que o adoquel adacoba na cama na cama. Busca tanto para os outros, teve uma vida devota e dedicada tanto, mas agora eu lhe pergunto: e você? Como é que você está? Só a aparência? Que Deus me ajude. Mas eu não vou desviar nem uma vírgula e nem acrescentar um tio daquilo que o Espírito Santo está mandando eu falar. Ela começa a entender. Ela começa a compreender qual que era o propósito de Deus. O tratamento primeiro era nela. Queixa tanto, aponta tantos defeitos, mas não olhou ainda para si. Você parou para perceber alguma situação em volta de você que talvez o defeito, o problema não está lá, está aqui com você? Eu estou exigindo mudança na minha casa. Quem é o primeiro a mudar? Sou eu. Eu estou exigindo tanto, mas eu tenho entregado pouco. Uma pergunta que o próprio Deus está mandando eu fazer aqui: você vai ganhar com qual testemunho?
Que tipo de testemunho você tem dado de referência na sua casa, para os seus filhos, para o seu marido? Qual é o testemunho de referência? Que tipo de referência você tem dado para que haja um testemunho? Porque esses dias eu fiquei pasmo, pastor Marcos. Eu ouvi da boca de um filho de uma crente dizendo: se for para ser crente igual manhinha, eu não quero. Isso aqui não é nem mensagem de pregador. Esse pregador não gosta de pregar esses negócios, não. Mas eu estou entendendo aqui que há uma sensibilidade na igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui. E é noite de misericórdia. É noite dele ouvir o clamor. Porque para nós exigimos muito. Mas para nós entregar, entregamos pouco. Essa matemática não está batendo, diz o Senhor. As contas não estão fechando. A exigência é grande, a entrega é pouco. Ela vai saber vencer o silêncio. E depois que ela vence o silêncio, no versículo 24, ela vai ter que ouvir, e ouvir sem desistir. Foi por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite. E eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus falando no meu ouvido: provoca eles. Provoca eles, provoca eles, estimula ele, provoca ela, estimula, reside do evassaiojo. É noite de nós sermos beneficiados da misericórdia do Senhor. Ela vai saber ouvir sem desistir. Quando Jesus abriu a boca e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que ela fez? Ela foi logo para os pés de Jesus e entendeu que o momento agora era o momento de adorar. Era o momento de exaltar. Jesus estava quebrantando o coração dela. Essa mulher estava vivendo dentro de um dilema. Quantos anos, quantos meses, quantos dias na mesma coisa, em detrimento da libertação do filho dela, em detrimento da libertação da menina que estava endemoniada. E muitas das vezes, que não convém o caso de vossa senhoria, nem do vosso senhorio. E muitas das vezes, não é por falta do conselho, não é por falta do ensino, não é por falta da sua doutrina com seus filhos. É porque essa geração está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil lidar com tantas situações. É por isso que Deus tem que preparar o nosso psicológico como pai, o seu psicológico como mãe. É por isso que Deus tem que nos tratar. Porque se nós não tivermos um tratamento para nós cuidarmos da nossa família, vai acontecer que nós iremos arrebanhar o mundo, mas perder a nossa própria casa. Referência disso nós temos na Bíblia, de vários homens de Deus que tiveram êxito nos seus ministérios, mas perderam a sua própria casa. Referência, sacerdote Eli, uma geração que foi corrompida, deturbada diante dos seus próprios olhos. E não era porque Eli não repreendia, era porque os filhos eram rebeldes, eram filhos de Belial, como diz o Senhor, inimigos de Deus, inimizade de Deus. Belial representa isso. Referência, Josué. Josué, em um dado momento, quando viu que ele estava falhando, quando viu que ele foi um excelente militar, ele foi o sucessor de Moisés, ele deu continuidade, uma obra engenhosa de Deus. Quando ele percebeu que a família dele estava se perdendo, ele reuniu todo mundo, levou o pátio da congregação e disse: eu não sei vocês,
Mas deixa eu fazer separação aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Camana Sancho, Remi fala do que o Adacan, do Comanacan, de que manafala, do Comenecan. Está chegando a hora de nós vermos a diferença de quem serve e quem não serve, de quem é ou quem não é. Chegou a hora da separação. Se é para servir a Deus, sirva a Deus. Se é para servir a Balaal, Balaim, Astarot, sirva a eles. Do fala do que o Adacan. Talvez a situação fugiu do controle, mas Deus, Jesus, não está só preocupado em libertar a filha dela. O Senhor também mostra a preocupação nela, na pessoa dela. Deus viu como estava o psicológico dela. Eu falo porque eu vim de uma geração, não nasci em berço evangélico. Porque tem esse adágio aí, né? Do tal do berço evangélico. O berço é crente, mas o filho é desviado. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Esse negócio de berço evangélico não me convence. Eu vim de uma família onde todos os meus antepassados, de bisavós, de tataravós, de mãe, de pai, todos eles do candomblé. Sou baiano e a minha linhagem, a minha raiz de afrodescendência teve que ser quebrado na cruz do Calvário, porque Jesus me encontrou. Jesus foi em busca de mim, e eu dei muito trabalho para minha mãe. Só Deus sabe quantas noites minha mãe ficou sem dormir. Quantas foram as vezes que minha mãe teve que ir para a porta daquele sistema prisional, me visitar dentro daquele presídio. Então eu sei do que eu estou falando. Consciência de causa. Não fui um jovem fácil, não vim de uma geração fácil, mas eu era do mundo, entregue nas suas corrupções, entregue na carnificina, na concupiscência da carne. Mas os nossos filhos não. Nossos filhos são ensinados. Nossos filhos têm exemplo dentro de casa. Os meus filhos sabem do meu testemunho, sabem quem eu era, mas sabem hoje o que Deus fez na minha vida. Passei por uma situação que eu tive que ir diante de algumas pessoas. Não vou poupar a conversa aqui não. Contar vantagem em cima do púlpito é fácil. Eu quero ver expor as feridas. E minha filha sabe que eu não exponho isso. Não é para poder humilhar ela, mas é para vocês entenderem o que é que Satanás tem feito. O tanto de seta, de dardos inflamados que tem lançado na vida dos nossos filhos. Por volta ali do mês de agosto, minha filha saiu de casa. Isso é. E disse que não ia voltar mais para casa não. Eu disse, meu Deus, e agora? A minha menina vai fazer 12 anos agora, dia 26 de março, junto comigo. Eu faço 40 anos, ela faz 12 anos. Você entendeu, irmãos, que não existe família predileta, não é porque é família do pastor, do pregador. Não, o diabo não brinca em serviço. Veio em mim, não viu que não tinha brecha, sabe que aqui é osso duro de roer. Foi lá na varoa, não achou brecha lá, o bicho ficou procurando. Aí infelizmente pegou a mente mais fraca. O diabo é covarde. Não, eu estou com ódio de Satanás. Covarde, miserável. Foi na pequena, lançou a seta na menina. Menina saiu de casa. Aí vai parar numa briga institucional. Aí passou lá uns 4, 5 meses. Aí voltou de lá com um negocinho de um dialeto, de umas conversazinhas.
Só bastou ficar fora de dentro de casa, do reduto do seu pai, da sua mãe, dos ensinamentos bíblicos. Caiu na mão desse sistema aí. Aí eu tive que fazer todo o trabalho de novo, de ensinar, de falar: minha filha, você é crente, minha filha. Eu lhe apresentei no altar, menina. Você estava louvando, você estava cantando, você cumpre a agenda comigo. Eu estou pregando para alguém. Eu estou pregando para alguém, não estou expondo aqui a minha dor aleatória. O Senhor de alguma forma quis tratar comigo. Eu não sei qual foi a área que o Senhor quis tratar comigo. Na sequência, roubaram o nosso veículo. Ficamos sem carro 6 meses. E eu todos os dias, pastor Marcos, olhando para aquela janela de casa, esperando minha filha entrar pelaquela porta, esperando Deus trazer de volta aquele veículo que eu disse: é o único que eu tenho, Senhor. Carrinho de fazer sua obra, de pregar, de viajar por aí. Quando Deus decide tratar, Deus trata com pastor, pregador, evangelista, missionário, missionária, dirigente de ciclo de oração, departamento A, B, C. Quando Deus quer tratar, Deus trata. Aí no consecutivo, tive que cumprir a agenda no Paraguai, todo destroçado. Saí daqui do Brasil, fiz essa viagem, todo acabado, todo destruído, moído, quebrado mais do que arroz de terceira, para chegar naquela cidade de Catuéter, Poente Querrá, Guaíra, e ver aquelas vidas do altar caindo, chorando, hablando em espanhol, confessando que o Senhor é Deus. Tudo tem um preço. Nada vem de forma aleatória. Isso para quem tem compromisso com Deus. Não estou dizendo para essa meia dúzia aí, descompromissada, desviada, que fez da pregação ofício de profissão, que exige quantias absurdas, exigentes. Só vai pregar se tiver oferta configurada. Eu estou falando para quem ainda vive o evangelho genuíno, para a igreja que ainda guarda os princípios, que sabe o que é passar pela prova. Na atualidade moderna, esse negócio de passar por prova, vale, deserto, não, Deus quis tratar alguma coisa. O Senhor me fez ver campos de visões diferentes. O Senhor me fez entender coisas que eu talvez não entendia. Os meus olhos talvez estavam mais lá fora do que dentro da minha casa. Abra os seus olhos. Abre os seus olhos. Cuidado, irmãos, pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Dê mais atenção aos seus filhos, dê mais atenção a eles. Investigue. Eu vou falar porque Deus está mandando. Esse negócio de filho está trancado dentro de quarto 24 horas no celular. Cuidado. Proíba, diga não. É melhor você dar um não agora e evitar uma coisa futura trágica. Policie, investigue, desbloqueie o celular, monitore. Estou falando celular porque o celular tem sido uma porta hoje, irmãos, infelizmente, uma porta infernal para muitos lares, que não tem o uso moderado. Eu queria pregar outra coisa, e é a primeira vez que eu venho. Primeira mensagem do pregador tem que ser mensagem bonita, uma mensagem mais atraente para convidar de novo. Mas a minha preocupação não é se eu vou voltar aqui pregar de novo. Eu quero saber se essa mensagem ela vai entrar, penetrar sua alma e vai surtir efeito. Vigie aos seus filhos. 12 anos, 13 anos, namorar.
qual é a necessidade, em sã consciência, que você, pai, você, mãe, deixa uma menina de 13 anos namorar. Eu vou falar. Fui pregar no congresso, não vou dizer aqui o ministério. Preguei lá no congresso dos jovens. Profetizei, falei. O pastor ficou meu inimigo. Nunca mais nem me convidou para pregar em festa de boneca. A mensagem dura, pastor Marco, dura. E o senhor disse prega, prega. Eu disse rapaz, é congresso. Não vendi uma trufa. A minha esposa fez trufa, não vendeu trufa, vendeu nada. O envelope da oferta estava até amassado. Mas falei, pastor, preguei. Doa quem doer, cabeças vão rolar, mas a mensagem, a palavra de Deus é prego batido e ponta virada. Acabou. Passou 2 meses. Não é novidade o que eu vou falar aqui. Noticiou nas mídias aí, na rede televisível. Anunciou lá no Brasil, gente. Batman foi o primeiro a gritar lá no alerta dele lá, na porta da igreja. O irmão pegou. É porque está gravando, não pode, tem censura. Tem a mídia aí. Mas para resumir, o irmão tirou a vida do outro. Por quê? Porque um candanho. Sabe o que é candanho? Lá no interior da Bahia, candanho é aquele calango seco. Aqueles calanguinhos secos. Um candanho seco. Um negocinho dessa finura. Se achando mulher, pastor. Namorou com um, namorou com outro, namorou com um, namorou com outro. Parece uma vassoura, varrendo todo mundo. E o pai e não tomava uma posição, tomava atitude. Aí o outro que namorou uma semana, que ela já deixou e foi atrás do outro, o outro se sentiu doído, machucado, foi nas redes sociais falar um monte de coisa da menina. Aí um da família se levantou e foi tomar satisfação, e foi aquela brigalhada, e foram para a via de fatos. Aí quando foi de noite, o marido que estava trabalhando, açougueiro, recebeu a mulher gritando: "Oh, meu marido não vigiou também?" Encheu a cabeça do marido: "Oh, meu marido, aconteceu assim, 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 assim." O marido vem lá doido, espumando, que bateram na mulher dele, foi aquela brigalhada. E na porta da igreja, o irmão fez do que fez. Aí depois o senhor veio falar comigo: "O sangue que foi derramado, eu não cobrarei de ti." Irmãos, eu tenho tantas lutas, eu tenho tanta dificuldade, eu passo por tanta prova. Você acha que eu vou ter responsabilidade no sangue de alguém? Você acha que eu vou trazer uma mensagenzinha para agradar, para receber minha oferta, como um irresponsável, botar a ofertinha no bolso dos irmãos e sair daqui? Perdi a amizade do pastor, nunca mais nem passei pela porta daquela igreja. Mas o Senhor falou comigo: "O sangue que foi derramado nesta porta aí, não será tu cobrado. As minhas mãos estão limpas." Atitudes, tome atitude. Uma família destruída, a outra deslacerada, e o escândalo, porque as mídias televisíveis esteve na porta filmando o logo, o ministério, e o escândalo por falta de vigilância. Irmãos, minha filha já bota a cara para mim, faz bico, cruza os braços, pode bater o pé escondido, porque na minha frente não, mas pode fazer. Mas vai ouvir um alto e sonoro não. Não é não. Você conhece os mandamentos? O que Moisés subiu lá no monte. Quantos não tem no mandamento? Você já contou quantos não tem? Você já entendeu que é não, não, não e não e não? Proibição. Se fosse sim, estaria lá 8 sonoros sim. Sim, sim, sim. Não é radical ao extremo. Está acabando meu tempo, graças a Deus. Não é radical ao extremo.
Não estou falando de radicalismo. Não estou falando em ser racional. Não estou dizendo isso. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós iremos ser vítimas. Nós iremos entrar para a estatística. Essa mulher entende o propósito que Jesus tinha com ela. Quando ela começou a adorar, ela disse: socorre-me. Acabou por aí? Acabou não. Porque o versículo de número 27 vai dizer, versículo 26 vai dizer assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Essa mulher agora vai ter que ter perseverança. E ainda mais, abrir a boca com sabedoria para poder falar. Porque quando ela ouviu isso, que Jesus não ia tirar da boca dos filhos para dar aos cães, essa mulher já estava nos pés de Jesus adorando, já estava lá se humilhando, já tinha descido o mais baixo possível nível, mas pela família dela, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa. E quando ela ouviu essa palavra, mas se fosse nos dias de hoje, hein? Essa geração de mimimi, essa geração hoje que a gente vê por aí, esses crentes aí, modernos aí, não vou mais na igreja não, porque o irmão não olhou para mim com a cara bonita, não me deu a paz do Senhor. Essa geração não funciona. Aqui não funciona para essa geração. O pastor pregou um negócio lá, eu não gostei daquilo que o pastor pregou. Já tem até processo, você sabia? Existe processo. Porque Deus tomou a boca do sacerdote da igreja, do anjo da igreja, e revelou o adultério, revelou a fornicação. Aí a parte ofendida, que teve o seu pecado exposto, processou o pastor. Não pode mais. Acabou. Não pode. Hoje não pode mais fazer isso. Essa mensagem que eu estou pregando aqui é perigosa. Já são mensagens que não se prega mais. Já não se fala